Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então. Pega aí papel e caneta e nós vamos estar meditando em algumas palavras nesse dia. Nós vamos ler um texto que está no Êxodo, capítulo de número 11. Pega aí papel e caneta e vamos falar algumas coisas desse capítulo. Tem algumas coisas aqui interessantes. A gente está acompanhando aí o processo em que Deus está usando Moisés e Arão para livrar o povo de Israel do Egito. E Deus, ele já enviou aí 9 pragas e agora no capítulo 11, Deus anuncia que vai ainda enviar uma última praga. E aí, eu extraí pelo menos 3 versículos desse texto e quero compartilhar algumas coisas com você. Quando eu olho para esse texto, né, e a gente vem acompanhando já essa trajetória do povo de Israel, e eu quero compartilhar uma coisa com você. Existem momentos na nossa vida que a gente desanima, porque a gente não vê nenhum tipo de sinal de mudança na atmosfera à nossa volta, nos ambientes à nossa volta. Eu também passo por isso. A gente gera uma expectativa em algumas pessoas, em alguns ambientes, e essas pessoas não dão indícios de mudança, e esse ambiente não dá indícios de mudança. E o que isso faz com o nosso coração? Desanima a nossa alma. Extrai de nós, tira de nós a força, não é assim? Agora, quando eu vejo Deus se movendo, né, dentro desse capítulo de número 11, olha o que diz o versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Deus está anunciando que algo repentino vai acontecer. Eles estão num processo, numa queda de braço com o Faraó. Mas Deus está dizendo, olha, com pressa, ele vai lançar vocês fora daqui. O que a gente aprende com isso, né? Quando se fala de Deus, quando se fala de uma espiritualidade, presta atenção numa coisa. Uma coisa pode estar extremamente ruim e, de repente, mudar pelas mãos de Deus. Você pode estar enfrentando uma situação agora, nesse exato momento, extremamente ruim. E Deus pode entrar nela, e Deus pode visitar o sono das pessoas, e Deus pode tocar no coração de pessoas, e de repente essa situação mudar. Assim como Jesus transformou água em vinho, ele pode mudar essa situação. Quando a gente olha para o capítulo 11, versículo 1, olha só que interessante. Deus está dizendo que Faraó vai lançar esse povo para fora do Egito. Olha, você precisa entender uma coisa. Existem lugares e pessoas que Deus, literalmente, o próprio Deus retira da tua vida. Existem lugares e pessoas que o próprio Deus vai retirar da tua vida. E às vezes a gente é arrancado da vida de algumas pessoas, a gente é arrancado de alguns lugares e a gente fica às vezes com sentimentos ruins, com sentimentos de amargura, com sentimentos de insatisfação, e a gente precisa pedir discernimento a Deus para nós podermos entender as estações da nossa vida, entender os momentos da nossa vida, entender os ambientes da nossa vida. E olha só o que Deus está fazendo. O Egito serviu por 430 anos para acolher o povo de Israel, mas chegou um momento que Faraó não servia mais, que o Egito não servia mais, e Deus literalmente decidiu arrancar esse povo deste lugar. Então, quando você passar por um processo desse, ao invés de você entrar em crises depressivas e angustiantes e de lamentos, vai orar a Deus, vai conversar com Deus, vai abrir o coração para Deus. E eu tenho certeza que Deus é um pai e Deus vai falar com você. A gente segue no versículo 2 do capítulo 11, o texto vai dizer assim, ó: fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Olha só que coisa contraditória. Quando a gente olha para o versículo 1, a gente vê Faraó, Deus dizendo
que Faraó vai expulsar o povo de Israel do Egito. Versículo 1. Faraó vai ter uma repulsa com esse povo. Faraó vai odiar esse povo. Faraó vai mandar esse povo embora. Versículo 2, olha o que está acontecendo. Deus fala para Moisés, para o povo pedir aos vizinhos joias de ouro e de prata. Deixa eu te falar uma coisa assim, ó. Aqui, ó. Mesmo sendo uma pessoa de Deus, presta atenção nisso. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, algumas pessoas vão te amar pelo que você é, tá? E outras vão te odiar. Vou falar de novo. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, tendo um caminho de retidão, de integridade, algumas pessoas vão te amar por isso. E outras pessoas vão te odiar pelo mesmo comportamento. Nesse momento, a gente precisa ter o quê? Maturidade. E entender que nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Porque às vezes a gente perde as nossas características individuais, a gente perde coisas da nossa personalidade, porque a gente agradou a A, mas não conseguiu agradar a B, e aí a gente quer agradar a B e desagrada a A, e aí você gera uma turbulência dentro de você. Você precisa entender que você precisa escolher um lado. A gente sempre escolhe um lado. É uma escolha. Então você vê dentro desse capítulo que Faraó está de toda maneira odiando o povo e daqui a pouco vai colocar eles para fora. Mas olha o que ocorre no capítulo, no versículo 3. Ó, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito. Então de um lado tem gente amando, do outro tem gente odiando. Outra coisa que você precisa aprender: os acontecimentos à sua volta não são um termômetro determinante da presença de Deus ou da aprovação de Deus na sua vida. Nem sempre os acontecimentos à sua volta vão ser o termômetro que você está na direção certa ou não. Por quê? A gente criou uma mentalidade do quê? Se está tudo bem, é porque Deus está se agradando. Se está tudo bem, é porque Deus está comigo. Se está dando tudo certo, é porque Deus está no controle. E nem sempre é dessa maneira. Nem sempre vai ser dessa forma. Então, às vezes a circunstância à tua volta ela vai estar turbulenta, mas você não pode usar isso como termômetro. Qual é a melhor maneira de você ter a compreensão de Deus na sua vida? 2 eixos, oração e palavra. Todos os dias. É de suma importância você se relacionar com a oração e a palavra todos os dias. Existem pessoas que querem lançar a sorte e aí não funciona. O que é lançar a sorte, pastor? É quando você vive uma vida totalmente desconectada de Deus e aí num determinado momento de aflição da tua vida você quer se conectar a Deus para ter respostas. Não funciona, gente. Você precisa estabelecer o quê? Um relacionamento contínuo, que você prossegue na caminhada conhecendo Deus. Quando você estabelece esse relacionamento contínuo, diário, Deus fala com você. Não tenha dúvida disso. Agora, quando você quer viver numa vida que você quer lançar sorte, você fica semanas, dias sem falar com Deus e de repente alguma coisa ruim acontece na tua vida, aí você quer buscar a palavra, aí você quer orar, aí Deus não vai falar com você. Por quê? Porque Deus não te conhece. Então você precisa estabelecer o quê? Uma rotina de relacionamento diário com Deus. E aí você vai ter compreensão das coisas que estão acontecendo à sua volta, porque às vezes está ruim. E Deus está no controle, Deus está no barco. E Deus está dizendo, é isso que eu quero que aconteça. E às vezes está bom. E Deus está dizendo, não é isso que eu quero que aconteça. Não é desse jeito que eu estou esperando que aconteçam as coisas. E como você entende isso? Oração e palavra. Ainda no texto do versículo 3, vai dizer assim, que Moisés se tornou alguém grande na terra do Egito. Que o Moisés, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo, se tornou alguém grande. E olha só, quando a gente olha para a trajetória do Moisés até aqui, não foi fácil a trajetória dele.
Não foi fácil a trajetória do Moisés. Moisés enfrentou muitos desafios até aqui. Mas olha o resultado dos desafios de Moisés até aqui. Entenda pelo menos 3 coisas dentro desse aspecto. É através dos desafios que você é apresentada ao mundo espiritual. É a maneira com que você lidar com os desafios, que o mundo espiritual te percebe. É como você se relaciona com os desafios, com as lutas, e como você se relaciona com Deus em tempos de lutas, é que você é projetado no mundo espiritual. É a partir daí. Segunda coisa, a tua preparação, preste bem atenção nessa palavra, vou até me incluir nisso, a nossa preparação em Deus não é feita apenas de portas abertas e de céus abertos. Vou repetir. A minha e a tua preparação em Deus não são feitas apenas de portas abertas e céus abertos. Vão existir momentos que o céu vai se fechar, mas mesmo de céu fechado, Deus está te preparando. Vão existir momentos que portas vão se fechar, portas fechadas também nos preparam. Então tira essa ideia de que você ser preparado por Deus, você ser preparada para Deus, para ser apresentada ao mundo espiritual, será o tempo todo de céus abertos e de portas abertas. Entenda isso. Por último, entenda, em Deus não existe apenas uma maneira de se sobreviver. Em Deus não existe apenas uma maneira de se vencer. Em Deus não existe apenas um caminho para se alegrar. Com Deus, você pode saltar muralhas. E o mesmo Deus, se Ele quiser, Ele pode derrubar as muralhas. Tenha essa compreensão. Em Deus existe uma variedade de possibilidades de você alcançar determinados sentimentos e emoções que você quer viver. Eu acho que quando a gente ora a Deus, a gente precisa orar a Deus de que maneira? Senhor, eu quero ser feliz. Não importa como tu vai fazer isso. Eu quero ter uma vida equilibrada, eu quero ter uma vida abençoada. Não importa, Deus, quais os caminhos que tu vai usar, quais as pessoas que tu vai usar. Por quê? O que importa para nós é o sentimento produzido, porque às vezes a gente fica tão apegado na maneira que quando a maneira não acontece do jeito que a gente idealizou, a gente se frustra. Sabe como você tem que orar a Deus? Senhor, eu quero que minha casa seja feliz. Eu quero que a minha vida espiritual seja feliz. E não importa a maneira que Deus vai produzir isso ou a maneira que Ele vai montar isso. Lança sua vida na mão de Jesus e você vai ver só coisas extraordinárias. Você vai viver portas abertas ou fechadas. São sempre uma oportunidade para Deus fazer coisas extraordinárias na tua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Que esta palavra, Senhor, não fique apenas nos nossos ouvidos. Senhor, nós acreditamos que quando chega o teu tempo na nossa vida, tu, ó Deus, toca no coração de pessoas. Quando chega o teu momento na nossa vida, tu abre portas, tu fecha portas. Quando chega, Senhor, o seu decreto sobre a nossa vida, as coisas acontecem, Pai. Nos ensina a entender as estações da nossa vida. Nos ensina a entender os tempos, os ambientes, as pessoas. Nos ensina, Senhor, a caminhar dentro do centro da Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nós somos pecadores. Precisamos de Ti. Pai, estamos atravessando um tempo de dificuldade, mas os nossos olhos estão em Ti, crendo em Ti, ó Pai, crendo que Tu és bom e que a Tua misericórdia dura para todo sempre, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, Senhor. Guarda cada lar, cada família. Eu abençoo cada família nesse momento, Senhor. Eu oro, Senhor, e peço pelos enfermos que haja cura, Senhor, no meio das famílias, Senhor, que haja proteção. Eu acredito na palavra do Salmo 91, Pai. Nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa casa. Nós cremos em Ti, ó Pai. Cremos que Tu está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu te fazer um pedido. Essa palavra te abençoou?
tocou em você? Compartilha ela com alguém. Seja em qualquer plataforma que você estiver nos ouvindo nesse momento, compartilhe essa mensagem, marque aí um familiar, marque uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Abençoe alguém através dessa ministração, desse devocional. Por hoje, estamos encerrando. Mas eu espero você amanhã aqui, tá bom? No mesmo horário, vamos estar falando de algo muito poderoso. Amanhã, Deus começa a mover os céus e a terra para retirar o povo do Egito. Vamos falar do Cordeiro, vamos falar do sangue nos umbrais da porta. Vai ser algo muito especial. E eu convido você para estar aqui e trazer mais alguém para a gente passar esse tempo na presença de Deus. Fica na paz de Jesus. Uma boa noite para você e para a tua família e te espero amanhã. Deus abençoe.